Implantação da Delegacia da Mulher em Ouro Preto. Auxílio emergencial aos comerciantes de Mariana. A fome no Brasil para além da pandemia. E mais, o crescimento do número de acidentes por queimaduras na pandemia, as dificuldades nos relacionamentos familiares durante o isolamento, os desafios da cobertura esportiva em tempos de distanciamento social. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Pontes, o telejornal laboratório do curso de jornalismo da UFOP. A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher é uma antiga reivindicação em Ouro Preto. Desde 2020, a delegacia funciona no prédio da Polícia Civil da cidade. O próximo passo é a conquista de uma sede própria. Em 1985, o Movimento das Mulheres surgiu em Ouro Preto. Este grupo, conduzido pela Associação de Aposentadas da cidade, não teve muitos frutos devido à precariedade das políticas públicas daquela época. Mas este movimento ganha força em 2015, em resposta ao aumento dos casos de violência contra a mulher no município. Bem, a União Brasileira de Mulheres é uma entidade nacional, né? É uma entidade criada em 1988. Então, ela é uma entidade que surge na redemocratização do nosso país, em todo aquele processo amplo que a gente estava vivendo em 1988, e aí num congresso em Salvador foi criada a UBM, que congrega uniões estaduais em todo o Brasil. Então, em 2017, nós criamos um núcleo aqui em Ouro Preto, que dialoga tanto com o núcleo estadual de Minas Gerais, quanto com o núcleo nacional. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher foi criado pela Lei 1029 de 2017 e o objetivo principal do Conselho é assessorar, né, e construir as políticas públicas no âmbito municipal. Ou seja, o Conselho ele tem uma importância muito grande, que é a questão do controle social. Quer dizer, são os olhos da sociedade civil dentro das políticas públicas. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, os casos de violência doméstica no país tiveram um aumento de 6,8% nesse período da pandemia. Em Ouro Preto, a Delegacia de Polícia Civil ainda não tem uma estimativa de casos de violência doméstica. A Lei Maria da Penha foi legitimada em 7 de agosto de 2006. Pelo então presidente Lula. Essa lei tem como medida a proteção às vítimas de violência doméstica e familiar, seja ela física, verbal, psicológica ou sexual. A Prefeitura de Ouro Preto, juntamente com outros órgãos, trabalhou pela implantação deste projeto. Portanto, foi necessária a designação de uma delegada para o setor. Tem um mês, né, que eu estou à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Ouro Preto. E o que ocorre? A delegacia já existia, né, já existia um cartório específico onde tramitava os inquéritos relativos à violência doméstica, e já tinha um escrivão responsável por essa pasta. O que não existia era um delegado específico para isso, para esses crimes, e uma equipe de investigadores. E também não existia um espaço físico, um imóvel separado, como é o recomendado. Então, a nossa equipe hoje é formada por essas 4 pessoas, né, uma delegada, um escrivão ad hoc e 2 investigadores de polícia. Atualmente, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher também acolhe as demandas de crianças, adolescentes e idosos, vítimas de qualquer tipo de violência. Desta forma, a comunidade vai contar com uma equipe multidisciplinar em um mesmo local, por uma assistente social, uma advogada, uma recepcionista e uma psicóloga. Comecei a atuar recentemente no CREAS. Né? O trabalho do psicólogo mesmo é ouvir essa mulher, é a escuta, né? Ouvir dela o que ela está sentindo, os principais medos, os principais receios, né?
entender como se dá a dinâmica dessa mulher, né, em caso da violência doméstica, né, violência física, saber se a família dessa mulher tem conhecimento do que ela tem passado, se ela tem o apoio da família ou não, né? É importante ter uma sede própria para ajudar as vítimas que muitas vezes não fazem ocorrência por medo do agressor. A Prefeitura busca uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto para a efetivação da delegacia, mas o acordo não foi firmado, pois segue em discussão. Acho que foi um ganho tão grande, não só para Ouro Preto, mas para toda a nossa região aqui, da região dos Inconfidentes, né? Essa implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher é uma delegacia que vai cuidar da questão da violência doméstica, familiar, qualquer tipo de violência contra mulher, criança e adolescente. Nós estamos tentando uma cessão de um imóvel da UFOP, porque se nós conseguirmos por 2 anos a cessão de um imóvel da UFOP, o dinheiro que nós íamos gastar com aluguel, que nós estaríamos investindo o quê? Na nossa delegacia. Em Minas Gerais, as denúncias anônimas de violência contra a mulher podem ser feitas pelo número 181. Ele pertence ao canal unificado que abrange Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Há também o Disque 100 para violação dos direitos e o 180, que é específico para violência doméstica. Todos esses canais funcionam 24 horas. Além das chamadas, é possível registrar ocorrências pelo site da Delegacia Virtual, que já está na tela. Com o início da pandemia, o comércio foi um dos setores atingidos por causa dos protocolos de prevenção ao coronavírus. Em alguns momentos, apenas atividades essenciais foram liberadas. Agora, em 2021, um novo auxílio emergencial busca ajudar comerciantes em Mariana. O coronavírus obrigou os comerciantes a se adaptarem ao uso da tecnologia para dar sequência às atividades. Infelizmente, muitos não tiveram sucesso. Segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 75 mil estabelecimentos comerciais no país fecharam as portas em 2020. Em Mariana, o cenário não foi diferente. Esse movimento não pode acabar. Ele tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser todos os dias. Quando a pandemia acabar, nunca tivemos respeito em Mariana. Nunca, nada foi feito por todo o comércio local, nada. 10 anos que eu moro em Mariana e sou comerciante, não vi nada aqui, não tem. No ano passado, muitos empreendedores saíram às ruas pedindo a abertura total do comércio. Com faixas nas mãos, eles protestavam com o lema: "Meu trabalho é essencial". Malila Quirino, que possui uma loja de artigos infantis na cidade há 15 anos, relata a dificuldade enfrentada no momento. A questão da pandemia afetou muitos comerciantes, né? A gente teve que fechar várias vezes as portas, a clientela sumiu, a questão do movimento de pessoas, até questão de vendas online, ajudou em parte, porque a gente não conseguiu cobrir nem os nossos gastos, né? A Câmara dos Vereadores de Mariana aprovou o Programa Municipal de Crédito Emergencial para o pequeno e médio empreendedor local. A nova lei garante empréstimos com parcelamento em até 24 vezes, além da carência de 6 meses para iniciar os pagamentos. A taxa de juros vai ser paga exclusivamente pelo município. Criamos este programa que vai atender hoje aos microempresários, aos ME, MEI e EPP. São os microempresários, os MEIs e os pequenos, as empresas de pequeno porte, onde o MEI vai ter aí o valor liberado no valor de até R$5.000, a ME vai ter um valor de até R$10.000 sem funcionário, e a EPP vai ter um valor de até R$20.000 com funcionários. Agora, com a vacinação caminhando mais rápido, o funcionamento do comércio retorna aos poucos, mas ainda com sequelas do período em que as lojas estiveram fechadas. Segundo Malila, o auxílio pode ajudar. Eu pretendo aderir ao programa, né, de auxílio emergencial ao comerciante, porque
no intuito de fazer um capital de giro, de proporcionar aos meus clientes mais mercadorias, né, mais variedades, e para pagar as contas, talvez, como vem final de ano, conseguir contratar mais uma pessoa. Ed Oliveira também possui um empreendimento comercial na cidade. O marianense compartilha sua opinião sobre o auxílio. Acredito que o empréstimo é bem interessante, né? Achei bem legal a questão do juro zero, porém acredito que chegou um pouco tarde. Se tivesse chegado um pouco antes, né, no ápice da pandemia ou no início da pandemia, poderia ter auxiliado melhor os empresários, auxiliado melhor o comerciante, evitando até mesmo o fechamento e encerramento de atividades de algumas empresas, né? Para ter acesso ao financiamento, o comerciante que ainda não se cadastrou precisa ir ao setor de documentação e arquivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mariana. A secretaria funciona de 8 da manhã às 5 da tarde e fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Convenções de Mariana. O Tribunal Superior Eleitoral realizou um pedido ao STF para que tenha início uma investigação do presidente Jair Bolsonaro por disseminar notícias falsas. A repórter Gabriela Lopes conta mais sobre o assunto. Olá, Gabriela! Ei, Mariana, pois é. Na noite do dia 2 de agosto, os ministros do STF aprovaram por unanimidade um inquérito administrativo contra Bolsonaro para analisar se ele cometeu crimes, dentre eles abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção e fraude. Durante uma live no dia 29 de julho, Bolsonaro utilizou informações já apontadas como falsas para tentar atacar a rede de urnas eletrônicas do sistema eleitoral. Sem nenhuma prova ou mesmo evidência palpável, ele afirma que as urnas são fraudáveis e defende o uso de voto impresso. E não é de hoje que o presidente tenta defender que as urnas são fraudáveis, não é, Gabriela? Não, Mariana, não é de hoje. Já faz um ano que Bolsonaro prometeu apresentar provas de fraude no sistema de urnas eletrônicas, utilizando um vídeo já checado como falso no ano passado. Um suposto caso de fraude no Maranhão, já descartado pela investigação da Polícia Federal. Ele faz insinuações sobre os resultados no primeiro turno das eleições de 2018, sem apresentar qualquer prova concreta. Vale lembrar que nunca houve fraude comprovada nas eleições desde que o sistema de urnas eletrônicas passou a ser usado no Brasil. É com você, Mariana. No próximo bloco você vai ver o aumento no número de acidentes com queimaduras na pandemia e a alta nos preços dos alimentos que tem afetado a vida dos brasileiros. Um dos reflexos da pandemia é a insegurança alimentar. Nem mesmo o básico da alimentação escapou do desemprego e da alta da inflação. Com o aumento dos preços e a queda na renda, a mesa dos brasileiros ficou mais vazia. Em 2021, o país registrou uma das piores taxas de desemprego da história. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o índice de desocupação chegou a 14,7%, somando um total de quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Ir às compras está cada vez mais difícil para o consumidor. Um absurdo, arroz de 26, 28 quilos, né? O óleo que a gente comprava esses dias atrás de R$3 está R$7,48 a lata, né? Feijão de R$8,98. Onde nós brasileiros vamos parar? A queda de postos de trabalho durante a pandemia causou uma perda de bem-estar generalizada na população brasileira. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a renda média per capita caiu 11,3% com a pandemia. Em média, há um ano atrás, quem recebia R$ 1.122, hoje recebe R$ 995, o menor valor em 9 anos. 3 fatores principais impulsionaram a alta nos preços. De um lado, a quarentena e o distanciamento social, que fizeram com que os brasileiros passassem mais tempo em casa. Do outro, o aumento no dólar, que deixou a exportação mais atrativa. O economista Guilherme Jorge explica a perda da qualidade de vida e a atual crise econômica. O principal problema dessa crise, como de todas as outras crises, é que nós temos a parte mais frágil da sociedade é que paga um preço maior, é mais afetada. Um contexto onde você tem
um consumo externo para bens alimentícios aumentando e a produção nacional não dando conta de abastecer esse consumo externo. Você tem problemas de preço, de inflação. Ao mesmo tempo que você tem pessoas desempregadas, pessoas que não têm um rendimento, não têm uma remuneração, elas estão basicamente perdendo bem-estar e qualidade de vida porque não conseguem manter o básico necessário, fundamental para sobreviver. Qual que é o grande risco disso, né? Que é exatamente essa questão alimentícia. Com os preços elevados, os brasileiros têm sentido bastante. Por isso, o jeito é fazer algumas mudanças nos hábitos de compra. Hoje, basicamente, a gente não faz mais estoque, né? Aquela despensa cheia, né? À medida que a gente precisa de um produto, a gente vai no supermercado e compra. Por quê? O preço pode até oscilar, mas o nosso pagamento não acompanha a oscilação do mercado. O pagamento continuou baixo, mas a matéria-prima, os produtos, o alimento, ele aumentou muito. Segundo dados da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, o número de acidentes com queimaduras tem crescido bastante durante a pandemia, devido ao mau uso de álcool. Veja os cuidados e algumas formas de tratamento em casos de acidentes. A pandemia de Covid-19 ampliou o uso do álcool líquido nos estabelecimentos comerciais, locais de trabalho e nas residências. Agências de saúde em todo o mundo têm recomendado o uso desse produto na desinfecção de superfícies para evitar contaminações pelo vírus. Entretanto, esse aliado contra o coronavírus pode ser perigoso. O álcool é um produto inflamável, tanto na sua versão líquida como em gel. A grande questão é a gente manter a nossa percepção de risco elevado. E como o uso ele tem aumentado bastante, a gente percebe que a quantidade de acidentes domésticos envolvendo esse tipo de substância, eles têm aumentado significativamente. O Hospital João 23, em Belo Horizonte, recebeu, nos 4 primeiros meses de 2021, 138 pacientes queimados. 40 dessas queimaduras foram causadas por álcool, o que representa quase 30% das internações. Então, a gente vê que antes da pandemia, esses indicadores de acidente por álcool, de queimaduras, eles eram inferiores a 20%. Então, nos casos graves, a gente vê que dobrou, né, essa incidência. O álcool líquido 70% teve sua venda proibida em 2002, devido ao grande número de acidentes. No entanto, frente à atual emergência de saúde pública e diante da demanda crescente pelo produto, a Anvisa concedeu uma autorização temporária como parte das ações de enfrentamento da pandemia. Agora, com a pandemia, a gente teve uma mudança em relação a isso, a gente teve uma nova autorização temporária para que o álcool líquido ele possa ser comercializado em algumas gradações específicas, né, em algumas quantidades específicas também. Então, são em vidros, né, em frascos menores, no caso do álcool líquido. Mas mesmo o álcool gel, ele oferece alguns riscos. Especialistas chamam a atenção para a necessidade de se redobrar os cuidados com o álcool, especialmente em casas onde moram crianças e idosos. Elas podem ser classificadas em 3 grupos, 1º, 2º ou 3º grau. O 1º grau é aquela queimadura que atinge a camada mais superficial da pele, em que a gente pode reconhecer quando a pele fica vermelha, quando você toca, ela está quente, né? E tem a dor. Essa primeira queimadura, ela pode ser tratada em casa. Segundo a cartilha divulgada pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, o tratamento para esse tipo de queimadura é simples. É indicado colocar a área queimada em água corrente durante 20 minutos para resfriar a região afetada. Na queimadura de 2º grau, você tem todas essas características da dor, da vermelhidão, mas tem associada às bolhas, né? E aí, quando você tem essa queimadura de 2º grau, dependendo da extensão que ela tem no corpo, há necessidade de você procurar um atendimento devido ao risco de infecções. Refletindo exatamente sobre esse risco de infecções, os profissionais alertam que nunca se deve passar nenhuma substância no local do ferimento, nem mesmo gelo. Não colocar café, não colocar clara de ovo, pasta d'água, nada disso, porque isso vai dificultar a limpeza do local. Então, se eu tiver que procurar uma assistência, a primeira coisa que vai acontecer quando eu chegar lá é ter que retirar esse material para fazer a avaliação da ferida. E aí vai causar uma segunda lesão na pele. E o que está mais associado
a esses acidentes é quando a pessoa ela utiliza aquele álcool gel para fazer a limpeza das mãos, por exemplo, e aí logo depois ela vai manusear algum tipo de objeto que produz chão. O que a gente recomenda é, depois que você utilizou o álcool gel ali, que você aguarde até a completa evaporação do produto, a completa secagem do produto, para depois poder fazer esse manuseio. Se tiver que usar o álcool, lembre-se sempre dos riscos desse produto. A prevenção é o melhor caminho para evitar acidentes e necessidade de atendimento médico emergencial. Em instantes, confira as mudanças nos relacionamentos por conta do distanciamento social e os desafios na cobertura esportiva na pandemia. As Olimpíadas de Tóquio chegarão ao fim, mas os brasileiros ainda vão passar algumas madrugadas em frente à TV. Dessa vez para assistir às competições das Paralimpíadas de Tóquio, que começam no dia 24 de agosto. Ao todo, 253 atletas brasileiros vão disputar as medalhas. O evento vai até o dia 5 de setembro. Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram que se afastar do convívio familiar ou passar mais tempo em casa. Nessa reportagem, você vai ver como as relações foram afetadas no período de quarentena. A pandemia do coronavírus trouxe restrições quanto à circulação em espaços públicos, a necessidade de novas condições de trabalho e estudo, além de mudanças nas relações pessoais. Profissionais de diversas áreas tiveram que se adaptar a um novo convívio familiar. Daniela Costa trabalha em uma clínica de diagnóstico. Mesmo seguindo os protocolos de segurança, ela relata que seu convívio familiar foi alterado. Hoje em dia a gente não chega em casa do mesmo jeito que a gente chegava antes, né? Que era só chegar, entrar dentro de casa normalmente. Não tem isso mais. Então eu já chego, já vou direto pro banheiro, já tiro a roupa do serviço, né? Que a gente precisa tirar para não entrar dentro de casa, para não ter contato com os nossos familiares desse jeito. Eu moro com os meus avós. Meu avô está com 80, minha avó 90 anos. Então eu preciso tomar todo o cuidado do mundo por causa deles. Acaba que durante a semana eu quase não vejo eles. É raro eu ver eles durante a semana, mas no final de semana. E olha que morando na mesma casa. Uma pesquisa divulgada em maio desse ano pelo Instituto Poder Data aponta que para 31% dos brasileiros a relação com a família piorou com o isolamento social. Não só o lado psicológico sofreu alterações, como também os temperamentos no convívio em casa foram drasticamente afetados. Muitas pessoas se encontram, né, estressadas, às vezes estão trabalhando de home office, seja o marido, seja a esposa, seja o filho que não está agora na escola, né, de forma presencial. Então gerou esse momento, né, de isolamento, gerou muito mais discussões, né, muito mais problemas, vamos dizer assim. As pessoas estão mais estressadas, estão mais ansiosas. Então, isso são dados mesmos que comprovam que o número de ansiedade, depressão, divórcio aumentaram muito depois da pandemia. Dayana afirma ainda que um dos caminhos para buscar uma melhor convivência familiar vem de se colocar no lugar do outro. Isso significa ter respeito com os parentes. Além disso, ela afirma que uma organização da vida em casa também é fundamental. Quando eu me disponho a me colocar no lugar daquela outra pessoa, eu sou um pouco mais tolerante com as debilidades daquela pessoa, né? Seja com o filho, seja com o marido, seja com meu pai, seja com a minha mãe. Eu preciso ser um pouco mais tolerante. Como que eu posso organizar a minha rotina? Fazer um cronograma semanal? Qual que é o horário que essa pessoa acorda? Durante a semana, como que essa pessoa se organiza em termos de trabalho? Ela consegue ter gestão da sua vida durante a semana? Com a chegada da vacina contra a Covid-19 nos últimos meses, veio também a esperança das relações sociais e familiares voltarem ao normal. Com a imunização em andamento, os grupos prioritários, como os profissionais da linha de frente no combate à pandemia, puderam tornar seus contatos com a família um pouco mais flexíveis. É o que conta Ana Cristina Carioca, enfermeira na terapia intensiva no Hospital das Clínicas da UFMG. Eu já estou vacinada e meus pais também estão vacinados. Mas no início da pandemia foi muito complicado, porque eu moro fora e trabalho na linha de frente. Embora as pessoas não estavam levando a sério, né? A gente que estava lá na frente sabia o que estava acontecendo. A gente não imaginava que chegaria a tanto, mas a gente tinha uma certa noção do real perigo. Então eu fiquei
com medo de eu poder trazer para eles alguma coisa. Então, eu fiquei longe por 4 meses sem encontrar com eles. Era só por videochamada, telefone, essas coisas. Segundo dados das secretarias estaduais de saúde, o Brasil atingiu a marca de mais de 41 milhões de pessoas que completaram o esquema vacinal e mais 100 milhões que já tomaram a primeira dose. Uma marca que simboliza a expectativa de dias melhores após tantos medos e incertezas desde a chegada da pandemia em 2020 no país. Nosso maior desejo, tanto meu quanto do pessoal da minha casa, e eu creio que várias famílias, né, tanto na minha cidade, no país, deseja que esse trem acabe rápido, para a gente poder ter contato novamente, conversar, se socializar, né, porque hoje em dia a gente não tem esse contato, a gente precisa. Por causa da pandemia da Covid-19 e da necessidade de medidas sanitárias mais rígidas, grandes eventos sofreram alterações. Esse é o caso das Olimpíadas de Tóquio 2020, que estão sendo realizadas agora. Mesmo assim, a pandemia causou mudanças nas rotinas de atletas e jornalistas nos últimos meses de cobertura esportiva. Veículos de comunicação dedicados aos esportes se adaptaram e criaram um novo modelo para transmitir informações aos torcedores. As Olimpíadas de Tóquio se tornaram um grande desafio para jornalistas experientes e iniciantes. Eu sei que no estúdio é bem melhor, porque eu estou ali em contato com todo mundo, mas, para mim, a forma como a Plural se adaptou, criando o site, organizando todos os dispositivos, passando para a gente como é que funcionava, ajudou muito, facilitou bastante. E, assim, é bom, mas o presencial, sem experimentar, eu tenho certeza que o presencial é melhor. Para os jornalistas mais experientes, também foi preciso muitas adaptações. Antes, as transmissões eram feitas a partir de arenas e estádios. Agora, são realizadas em estúdios ou até mesmo em casa. Essa é a nova rotina do narrador Oswaldo Reis, conhecido como Pequetito. Agora é um off-home, né? Você transmite em casa. A empresa, a área técnica montou um equipamento na minha casa, num cômodo, e é uma transmissão como se eu estivesse no estúdio fazendo um off-tube. Com a chegada dos representantes das diversas mídias, Tóquio já registrou mais de 3.800 novos casos de Covid-19. Esse número é muito maior do que quando as delegações esportivas começaram a desembarcar no país, no início de julho. Naquele momento, a média diária de novos casos era inferior a 700. Sem a pandemia, tinha público, era muito bom, porque a gente não se preocupava com nada, sabe? Então, agora, tá bem mais difícil, porque a gente não tem público, a gente tem que se cuidar bastante. Toda semana, assim, quando a gente tem jogo, a gente tem que fazer o teste. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado. O contato com a imprensa antes da pandemia, ele estava sendo maior, pois nos campeonatos que a gente participa, nos torneios, sempre tem um fotógrafo cobrindo o evento, sempre tem um repórter do lado de fora para poder gravar uma entrevista com algum atleta. Mas agora, devido à pandemia, o contato diminuiu muito, porque os eventos não estão sendo abertos para o público, sabe? Está sendo só os jogadores, os treinadores e a equipe técnica. Com a pandemia, o número de jornalistas que iriam participar da cobertura olímpica caiu pela metade, diminuiu de 12 para 6 mil. Contudo, o entusiasmo por esse jornalista especializado continua vivo a cada texto, foto, transmissão. Para os atletas, a pandemia também causou um grande impacto. Os espaços ficaram mais silenciosos com a ausência de público. Os cuidados tiveram que ser redobrados. Quem conseguiu participar da cobertura esportiva este ano já é um vitorioso. O Telejornal Pontes fica por aqui. Obrigada pela audiência, muita saúde e até o próximo programa.